E como é que está a situação do Bitcoin? Cara, a situação do Bitcoin está maravilhosa, tá? Melhor impossível. Estamos no meio de uma pequena acumulação para o preço continuar subindo. Praticamente uma bandeira de alta, né? Então, o que eu visualizo aí para o Bitcoin nos próximos dias é a gente chegar num ponto onde termina a acumulação, ele consegue fazer o fundo mais alto que o fundo anterior, faz uma bandeira de alta para Shente, e a partir dessa bandeira de alta, a gente tem novas máximas de preço, né? Então, a gente pode empurrar o preço lá para meados de 85 mil dólares, talvez 90 mil dólares por unidade. Seria um valor que o Bitcoin ele pode disparar a qualquer momento a partir deste mês de novembro. Então, entre mês de novembro e dezembro, eu acredito que vai subir, principalmente novembro. Acho que novembro vai ser o mês da alta infinita do Bitcoin, a moeda da praia, tá? Então, nós temos pivô de alta em cima da média de 8. Preço se segurando para não cair, tá? Acredito que não vai cair, acredito que, inclusive, a partir desta semana ele já volte a subir, tá? Acho que essa barrinha aqui, tímida de baixa, vai se encerrar a qualquer momento aqui, vai fazer um bear trapzinho e voltar a subir, que a nossa expectativa é de ter um pouquinho mais de lateralidade por mais uma semaninha e voltar a subir forte, tá? Média de 8 se mantendo íntegra, para nós é tendência de alta. Então, qualquer ponto comprando aqui, ou aqui em cima, ou aqui do lado, na minha opinião, é ponto de compra, tá? Então, aproveite os próximos dias para melhorar seu preço médio e talvez conseguir acumular Bitcoin a 60 mil dólares por unidade, que está um valor bem barato no preço do Bitcoin, tá? Acredito que isso aqui vai ser um fundo mais alto que o fundo anterior, tal como foi o topo, mais alto do que o topo anterior, então a estrutura de alta se mantém. Nesse tipo de configuração, só se compra e não se vende. 3 tendências de alta praticamente. Então, no modelo do Ficube, do Bo Williams, a gente tem as 3 tendências de alta e muitas das altcoins podem se beneficiar, né, com esse tipo de lateralidade. Então, espero que a altcoin season já comece a qualquer momento. Aliás, na minha opinião, já começou desde o mês passado a altcoin season. Só que são altcoins seletivas, né? Não são todas as altcoins que vão subir agora nesse presente momento, tá? Eu quero mostrar então aqui no CoinMarketCap aquelas que eu acredito que vão subir primeiro, tá? Então o Ethereum está pronto para explodir a qualquer momento. BNB está subindo também, rompendo o topo anterior, com uma estrutura muito parecida de alta com a do Ethereum. Então a BNB, ela inclusive pode ter uma alta mais interessante que o próprio Ethereum por causa da sua demanda, que é inferior. Ela tem uma demanda de 90 bilhões, um tamanho de mercado de tamanho de tokens de 166 milhões. Então acredito que pode vir bastante alta agora para o final do ano para a BNB. É uma das que eu estou apostando bem forte, né? Cardanovics, que se deu um pouquinho, na minha opinião, ela está em fundo, preço de compra ideal 1,90 mesmo, o valor que ela está. Então, se a gente for pegar aqui, vamos pegar uma por uma. Ethereum /USD. Na minha opinião, ela é a primeira que está com cara de que vai explodir. Inclusive, ela já rompeu a xícara dos deuses, lateralizar por um tempo aqui, volta a estourar para cima, tá? Então, a tendência de alta continua no Ethereum também, tá? Na minha opinião, ele não vai fraquejar e não vai fazer início de reversão aqui. Acho que ele não vai fazer fundo. Aliás, topo mais baixo do que topo anterior. Para mim, vai ser o contrário. O preço ele vai retestar essa região aqui. Possivelmente vai ser a região onde ele vai fazer sombra, lateralizar um pouquinho e voltar a subir. Então tem que ter bastante paciência e comprar aqui, porque a partir desse ponto aqui pode surgir um triângulo simétrico no curto prazo. Talvez 10 a 15 dias. E talvez na segunda semana ou terceira semana de novembro, alta infinita e rompimento dos topos anteriores para Ethereum também. Na minha opinião, ela está conquistando o mercado de alta também. O gráfico mensal dela tá lindo, xícara dos deuses, estouração de tampa total. Ela tende a projetar a alta dela, o tamanho do fundo desse caneco, ou seja, vir buscar os 15 mil dólares por unidade, tá? 15 mil dólares por unidade é
é o alvo que eu acredito que ela pode bater até o final desse ciclo de alta. Logicamente que não vai subir rápido, né? Não vai subir tão rápido quanto a gente espera, quanto a gente imagina, mas com a expectativa de inflação infinita e de aumento da dívida pública americana, acredito que muitos americanos podem correr para as criptos, principalmente com falas como a do Nassim Taleb, como a do Robert Kiyosaki, o criador do livro Pai Rico, Pai Pobre, tá? Inclusive, ele fala muito sobre, né, crashes, e ele acredita que nós vamos ter uma depressão, ou os Estados Unidos está deslizando para uma depressão após aquele grande crash do ano passado, e ele está recomendando o Bitcoin, então, um dos autores de investimento mais conhecidos do mundo aí. Tem um respeito aí por ele, mas não pago aquele pau como a galera paga, né? O pessoal paga um pau para ele, inacreditável. Acho que ele tem bastante conhecimento, sim. O livro Pai Rico, Pai Pobre é uma obra-prima, isso é verdade. Mas tem algumas barbáries que ele fala que às vezes me assusta um pouco, tá? Então não dá para endeusar ninguém, né? Não dá para endeusar ninguém. E faz parte da vida a gente não concordar com tudo que é dito e falado por todo mundo, né? Se a gente concordasse com todo mundo, a gente estava fudido. Se a gente perdesse o senso crítico, no caso, né? Então, por exemplo, eu acho que a metaverso vai flopar. É uma tecnologia muito bosta. Vai pumpar por alguns anos, talvez 2, 3 anos. E eu vou aproveitar para ficar mais rico com a metaverso, né? Então, apostar e investir em projetos relacionados a desenvolvimento de metaverso. Porém, eu torço para que essa tecnologia não vingue, que ela vai para o chão, porque é uma tecnologia anti-conexão humana. Eu não gostaria de ver o mundo ir para o caminho do Huawei. Beleza? Vamos lá. A doutora Ana Cláudia perguntou se eu estou desanimado no Egito. Nem pensar, eu estou animado pra caralho, só que assim, ó, quando tu vem aqui no Egito, a gente faz o PCR. Eu fiz 3 PCR nos últimos 2 dias. Então, eu fiz PCR em São Paulo, fiz PCR em Dubai e fiz PCR de novo no Egito. No Egito, aqui, é muito desorganizado o aeroporto. Então, a parte de fazer exame, não tem ninguém para te informar absolutamente nada. Então, eu fiquei praticamente 4 ou 5 horas, agora não lembro, no aeroporto, tentando fazer a porra do exame do PCR, esperando o resultado do exame para conseguir a aprovação e entrada no Egito. Então, assim, o que em Dubai levou 10 minutos para fazer, aqui no Egito levou 4 horas. E a gente, então, cheguei de tarde, cheguei no hotel, e tem toda também a diferença de horário, né? Então, para vocês é 3 horas da tarde. Aqui, para mim, é 8 horas da noite. E então, eu dormi muito pouco ainda, né? Eu dormi 3 horas nos últimos 3 dias. Então, eu tô podre de sono. Então, eu tô super empolgado, mas eu tô morrendo de sono. Eu tô morrendo de sono. Só que eu tava preocupado com as criptos ali, porque eu não tava mexendo. E eu sou meio workaholic, eu gosto muito de trabalhar. Então, eu já tava ficando meio aflito, né, de não poder fazer uma livezinha aí. Então, a primeira coisa que eu fiz foi me assentar aqui, entrar no hotel, tirei umas fotos, tudo certo. Fui jantar com a patroa, voltei agora. Ela tá dormindo agora, ela já tá morrendo de sono. E eu decidi gravar essa live aí para vocês, tá? Bom, então o Pai Rico, Pai Pobre está recomendando para americanos, né, e se concentrar as suas forças e seus ativos em Bitcoin para proteger o patrimônio, né, da possibilidade de um novo crash, que pode ocorrer a qualquer momento. Aí, eu acredito que esse crash vai acontecer quando elevar a taxa de juros, né, ou quando o Federal Reserve falar sobre elevar a taxa de juros. Não precisa nem elevar a taxa de juros. Se eles falar que eles vão elevar a taxa de juros, vai com certeza ter uma grande queda de investidores especulativos de mercados voláteis, tá? Que vão migrar para o mercado mais seguro, digamos assim. O mercado não é dos junk bonds, é o mercado de bonds, tá? Que é o comprar dívida americana. E aí começa o mercado a dar uma secada. Quando é que eu acredito que isso vai acontecer?
entre fevereiro, março do ano que vem, talvez metade do ano que vem, né? Seria muito bom continuar subindo até final do ano que vem, metade do ano que vem, mas acho difícil, acho improvável. Pode acontecer nesse ciclo? Pode acontecer de as pessoas começarem a terem consciência de não vender mais Bitcoin, e pode ser que o Bitcoin não tenha tantas quedas como a gente viu nos verões passados aí, né? Muito bem. Então, Fofoletes, se o Robert Kiyosaki está falando, né? E o Elon Musk também está falando, tá? Porque o Elon Musk falou a mesma coisa aí, alertou, né? Alertando os seguidores de que provavelmente a gente pode ter crash pela frente por causa do aumento, do descontrole do aumento da dívida pública americana, que vai fazer com que forçadamente o Federal Reserve em algum momento eleve a taxa de juros e faça o preço, o mercado como um todo desabar, né? Tem um enxugamento do mercado. Então nós podemos ter grandes quedas aí pela frente para início ou metade do ano que vem, né? Então se você for ver essa notícia aqui também, né? O Elon Musk está sinalizando aí, está avisando avisando seus seguidores sobre o gasto do governo e a quantidade que é mais de 120% de alta na dívida americana, né? Então nós vamos ter possivelmente, em algum momento, o recuo desses ativos.